Então, felicidade na adversidade. Uma das coisas que marcou muito a mim, e ainda hoje marca, a dificuldade pela qual nós passávamos quando éramos crianças na zona rural. Então, faltava, consequentemente, muitas vezes, faltava a mistura, né? Faltava o bacalhau, que naquela época era barato, faltava o charque, faltava essas coisas. Eu tenho um irmão chamado Zequinha, que ele mora em Salvador. E ele gostava de pescar. E quando chega esse período de chuvoso que nós estamos passando, eu começo a me lembrar que ele gostava de pescar com jereré. Vocês sabem o que é jereré? É uma espécie de bacia feita de cipó grosso assim, né? E era costurada à mão, aquela malha era costurada à mão, e ali era o jereré, e tinha de várias grossuras, vários tamanhos, como é o caso de tarrafas. Inclusive, eu tenho um irmão que era mestre em fazer tarrafa, passava meses fazendo tarrafa. Então, quando chovia, os donos de açude não permitiam que alguém pescasse nos açudes, né? Não permitia. Às vezes tem uns que permitia pescar de anzol. Mas o que era perto da casa onde eu morava era um açude de um cidadão que era o nome José de Souza. Ele não deixava que pescassem lá. Claro, era propriedade particular, né? Mas quando chovia, os açudes, a maioria dos açudes, eles sangravam. Sabe o que é sangrar? Os açudes, todos os açudes, barragem, ele tem ali um mecanismo, talvez, para sangrar o açude. E o cara faz um açude, coloca aquela barreira bem alta para acumular água ali, né? E ele ali faz um rego por fora, assim, na parte alta, para no caso do açude encher completamente, a água começar a descer devagarinho e ir embora para não estourar o açude, né? As grandes barragens de hoje em dia, as grandes represas, também têm esse mecanismo. Nós liberar a água para, né, não haver um prejuízo maior. E Zequinha aproveitava e me chamava para ir pescar. Então lá no sangradouro tinha uma espécie de barreira assim que a água comia, né, erosão. Aí a gente colocava ali o jereré, as piabinhas começavam a voar, pular assim, né, querer escapar. Caía ali, principalmente piaba, cará, guaru. Eu não sei se vocês conhecem um peixe chamado guaru. Ele é pequeno, mas a barriga dele é bem grande, aquela barrigona. E ali a gente ficava muito alegre, era uma comida diferente, e levávamos para casa, Zequinha tratava, outro tratava. Eu mesmo, vou ser sincero com vocês, Heleno, meu irmão, gostava muito de pescar também. E uma mamãe sempre mandava eu tratar aqueles peixes. Eu não gostava de tratar peixe, porque o peixe para tratar fede, né? Então, mas ela mandava a mim e não mandava quase meu irmão Dedé, porque Dedé fazia os filhos meio mal feitos. Ela só mandava a mim porque eu sempre tratava direitinho, né? Mas mesmo na rural, eu não tratava ele porque eu era muito criança, mas ali era uma opção alimentar para nós, né? Ali a gente conseguia proteína. E na minha casa, minha mãe sempre falava, tinha um giral. Eu não sei se vocês conhecem o que é giral. Giral, as pessoas colocam ali 3 pau, né? 4 pau ali. Cada um que no final tenha, né, uma bifurcação assim. Coloca ali outro pau em cima, coloca vários paus. E ali as pessoas aproveitam, né? Panela quebrada, panela de barro, aguidais. E quando se quebra, né? Aproveitava ali, colocava estrume, terra e plantava coentro, plantava cebola. Mas uma coisa que não faltava na nossa casa, ao redor do nosso lar, era um pé de tomate cereja. Porque a tomate cereja, vocês sabem, se o cara planta ali, até há pouco, aqui aí na frente da minha casa tinha aqui. Se plantar ali, ela vai ficar uma torcerona bem grande. A gente não conhecia desses tomates grandes que hoje tem na cidade. Aí para mim pegava aquelas tomates cereja, o coentro, a cebola, né? O coentro, a cebola, o tomate, ali ela fazia aquele molho gostoso, né? Aquele molho gostoso, e todos nós nos alimentávamos daquilo ali, até com farofa de mandioca. Eu não sei se vocês já consumiram farofa de farinha, né? É somente escaldar a água, misturar ali e fazer aquele, né? Fazer aquele pirão. A gente tinha que sobreviver e tinha que usar o que tínhamos, né?
Mas uma coisa que eu tive de sobra, e eu agradeço muito a Deus, é pelos pais que eu tive, né? Porque eu, menino assim, minha mãe sentava assim num tamborete, sabe o que é tamborete? Ontem eu estava arrumando uma Tereza ali, que a gente está se mudando dessa casa, aí eu estava ajeitando um tamborete daí para outro lugar. Mas a gente sentava ali e ela fazia aqueles bolos de mão. Você sabe o que é bolo de mão? É feito com feijão, né? Porque, consequentemente, quando eu morava na zona rural, também tínhamos fartura de feijão. Que meu pai plantava o feijão, depois que colhia ali no saco, botava para secar no sol. Forrava uma lona ali no terreiro da casa, que essa lona inclusive servia para quando ele ia andar, trazia farinha para Vitória, trazia no lombo do cavalo. E ali aquela lona era forrada por cima do saco da farinha para não molhar, para não ter o prejuízo, né? E ele colocava, forrava aquela lona ali no aceiro da casa, lá de fora, e ali ele colocava aqueles feijões, aquele feijão secava, depois que secava ele batia no pau ali, tirava ali a palha, tirava, né? E colocava num tonel que ele tinha em casa, onde guardava esses cereais. E ali a gente tinha, para muito tempo, a gente tinha o feijão em casa, né? Principalmente feijão de corda, né? Aquele feijão preto de corda, que ele é feito umas barrezinhas, né? Então, tinha o feijão, tinha a farinha que nós produzíamos, e tinha muitas vezes os peixes e a caça. Depois nós vamos falar sobre a caça. Mas o peixe era através de jereré, pescado através de jereré, e o que marcava mais, muito, e marca uma criança, ela ter o carinho da família, carinho do pai, principalmente o carinho da mãe. E ela ali fazia aquele feijão, né, com muita farinha, e ela colocava para ela, naquele molho de peixe, colocava um pouquinho de pimenta. Minha mãe sempre gostou de consumir pimenta. Eu como também consumo quando eu compro algum guisado, né? Guisado de galinha, guisado de porco, aí carne, aí a gente coloca um pouquinho de pimenta ali. A comida fica mais, né, gostosa. Então uma parte do molho ela não colocava pimenta, que é a parte que servia para nós crianças, que ficávamos ao lado dela, no chão assim, na lona, e ela ia fazendo aqueles bolos que chama-se também capitão. Não sei se vocês aqui que viu que já comeu bolo feito na mão assim, pega um pedaço de feijão ali, um pouco duro, faz esses bolinhos assim, né? E dá, gente, durinho assim, fica as marcas dos dedos. Aí atolava atolava aquele bolo ali no molho do peixe, né? Naquele bolo que ela fazia. E ali ela dava a gente, né? Para mim era uma coisa saborosa que tinha aquele gosto gostoso que ainda eu me lembro. Então, mas assim, aos meus pais, o pessoal tudo comia com pimenta, mas eu, no meu caso, era dos menores, aí consumia sem pimenta. Mas e por acaso, quando se faltava a mistura, não tinha carne, não tinha peixe, não tinha bacalhau, acontecia de faltar. Aí ela fazia daquele material que tinha ali na casa dela, daquelas plantas que ela plantava, minha mãe sempre gostou de planta. Quem a conheceu ali no Maués, ela sempre, na casa que ela morou, ela sempre tinha aquela trilha de planta na frente de casa. O pessoal passava de madrugada, levava fio, levava planta com tudo, com caqueiro, levava, roubava. Mas ela não, até ela ficar bem velhinha, dando bem velhinha, ela tinha aquela planta ali atrás, na casa dela. Às vezes ela não tinha mais força para levantar aquelas caqueiras, ela me chamava. Aí, ó, manda chamar Sebastião aí quando eu chegava lá. Ela já, meu filho, é para você tirar essa caqueira velha aqui e colocar essa planta aqui dentro dessa caqueira. Eu dizia, mas essa mãe tá dando serviço a mim, tá sempre dando serviço a mim, brincando com ela, né? Mas é o amor que marca a vida da gente, né? Os cuidados que a luta dos nossos pais pela sobrevivência dos filhos, né, para crescer forte, sadio, pessoas úteis à sociedade, né? Então, marcou demais, né? Desde a idade de ficar adolescente, eu sempre comi peixe pescado nos rios, inclusive aqui no Rio Tapacurá. Hoje não tem mais não. E se o cara for lá pescar, cai o couro na pele, né? Vou tomar um banho ali. Então, chá para vocês.